E aí, nobres colegas, futuros universitários, grandes amigos, essa parceria aproximou muita gente, não é isso? Hoje eu me sinto membro da família de vocês, exatamente com todo carinho de vocês permitirem aqui que a gente esteja mostrando o que há de bom na química e mostrando aquilo que é mais importante para o seu sucesso, tá ok? Então vamos tratar agora, continuando além de raciocínio dos métodos de separação, da análise imediata, vamos trabalhar agora os métodos de separação de misturas homogêneas. Olhe que vocês sabem que as misturas homogêneas é mais difícil separar, porque ela só tem uma fase. Então a dificuldade de identificar, né, os componentes que formam aquela mistura é que vai fazer também dificultar a técnica de separação. Ou seja, exige mais tecnologia, é mais sofisticada uma técnica de separação de mistura homogênea. Tem uns métodos físicos de separação, aqueles que envolvem mudança de estado. Vamos observar aqui, ó. A separação de misturas homogêneas, basicamente, utiliza essas 4 técnicas. A cristalização fracionada, que também pode ser chamada de evaporação, que é usada para separar uma mistura homogênea de sólido e líquido, como por exemplo água e sal. Destilação simples, também sólido e líquido. A diferença da evaporação para a destilação é que na evaporação você perde o solvente, você perde a água, você só recupera o soluto. Na destilação, você fica com o soluto e recupera o solvente. Essa é a grande diferença. E para fazer destilação, basta que haja uma diferença no ponto de ebulição dos componentes. Uma grande diferença, para que não haja possibilidade dos dois saírem. Então, por exemplo, água e sal, a água sai bem na frente do sal. Quando você está botando água e sal para ferver, a água está indo embora e o sal vai ficar. Isso é uma destilação e uma evaporação também. Já a destilação fracionada, ela exige que os líquidos tenham diferenças no ponto de ebulição, mas diferenças próximas, pequenas diferenças, melhor dizendo. Os líquidos que vão ser separados, eles têm pontos de ebulição muito próximos. Não há uma grande diferença. Então aí você precisa de uma coluna de fracionamento, por isso que o nome é fracionada, para poder um líquido não sair junto com o outro. E temos também a fusão fracionada, que é muito usada para ligas metálicas. Aí eu me baseio na diferença no ponto de fusão dos componentes homogêneos que formam aquela liga. Liga metálica como bronze, né, que é cobre mais estanho, como latão, que é cobre mais zinco, como, por exemplo, o aço, que é ferro, carbono, cromo, manganês e outros componentes mais. Como, por exemplo, ouro 18 quilates, que é ouro, prata, cobre, numa determinada proporção. Isso são ligas metálicas. Mas vamos ver aqui o primeiro caso de misturas, separação de misturas homogêneas. Vamos lá. Olha só. Aí você vê um campo de decantação, vamos dizer assim. Isso aí é uma salina, né? Muito conhecida, salinas. Você vê aí esses tanques de decantação onde a água do mar fica depositada, vamos dizer assim, em repouso. E aí você, com a base do sol, né, com o sol, a radiação solar chegando até essa água, faz essa água evaporar. E o sal que está dentro dela começa a cristalizar. Às vezes colocam produtos químicos para poder acelerar essa sedimentação. É possível também fazer isso. Mas aí você extrai o sal da água. Mas você perde a água vai para o ambiente, vai participar do ciclo. Isso é uma salina, muito usado para obter sal, né, esse sal grosso, esse sal refinado, esse sal de cozinha. Muito bem, veja, aí você vê uma salina, um caminhão recolhendo sal, você vê a pilha de sal, né? Olha aí, as montanhas de sal obtidas a partir da água do mar. E isso usa uma técnica chamada de evaporação, cristalização fracionada. O sal sedimenta, o sal solidifica, cristaliza a partir do momento que a água evapora. Então você tem aí uma separação de 2 componentes que formam uma mistura homogênea. Temos também a destilação simples. Note que a destilação simples, ela exige que os componentes tenham um ponto de ebulição distante um do outro. Eu posso usar água e sal para separar, claro que eu posso. Como vocês estão vendo aí, o equipamento da destilação, ele tem um balão, que é o balão de destilação, que está acoplado a um condensador. Esse condensador está acoplado a um frasco coletor. Dentro do condensador, por ele, passa água fria e sai água quente. Entra água fria e sai água quente, para exatamente refrigerar o ambiente. E aí o vapor que sai do balãozinho lá, que está sendo aquecido, olha, você vê um tripé, vê uma tela de amianto, né? E você vê um termômetro também. Aí você observa que essa água é aquecida, essa mistura é aquecida e a água sai do balão, entra no condensador,
Dentro do condensador está girando, circulando a água fria, e essa água fria vai baixar a temperatura do ambiente e vai condensar essa água, esse vapor de água que está passando nesse momento. Aí ele cai no frasco coletor na forma líquida. Isso é uma destilação simples, muito usada para separar água e sal, né? No caso, o sal fica dentro do balão e a água passa pelo condensador e vai para o frasco coletor. Temos também a destilação fracionada. Essa técnica, nobres colegas, importantíssima. Você vê que a diferença da destilação fracionada para simples é que na fracionada você tem uma coluna de fracionamento, que são bolinhas, tá, que ficam dentro dessa coluna com a intenção de dificultar a passagem de líquidos menos voláteis. Os mais voláteis passam rápido, os menos voláteis voltam. Eles podem até sair junto com o mais volátil, mas no meio do caminho eles não têm força para conseguir vencer essa coluna e cai e volta à fase líquida. Então essa coluna de fracionamento, o objetivo dela é exatamente dificultar a saída de líquidos menos voláteis. Vamos ver uma aplicação da destilação fracionada. O petróleo, claro, a separação do petróleo. O petróleo, que é uma mistura riquíssima, complexa de hidrocarbonetos, onde predomina hidrocarbonetos, você separa a partir da destilação na refinaria. Você bota o petróleo cru, é aquecido esse petróleo, né, num fogo, numa temperatura altíssima, e as frações vão saindo e são recolhidas nessas janelas que formam a coluna de fracionamento. Neste caso aí é uma coluna gigantesca, porque isso aí não é refinaria, não é isso? Então, a fração mais leve sai lá em cima, sai primeiro, é recolhida primeiro lá no topo. Depois, de acordo com o ponto de ebulição, cada fração vai sendo recolhida mais abaixo, ok? Então, o ponto de ebulição de quem sai lá em cima, quem é recolhido lá em cima, ele é menor. E o ponto de ebulição de quem é recolhido lá embaixo é maior, tá ok? Então, essas janelas vão recolhendo as frações de acordo com o ponto de ebulição. Veja o gás natural, veja o gás liquefeito do petróleo, veja o nafta, gasolina, diesel, querosene, diesel, parafina, vaselina, e enfim, todos os derivados do petróleo são recolhidos a partir dessa técnica de separação. E o que fica é a borra, que não destila, que é o piche, o que dá origem ao que se chama de asfalto, que é usado nas pavimentações aí das grandes cidades. Ok? Então, na destilação, eu queria frisar, na destilação, você tem aí um exemplo, que é o caso do petróleo. Uma curiosidade, o petróleo, se aproveita tudo do petróleo, não se perde nada. O petróleo, na realidade, ele é uma mistura tão complexa, tão rica, tá, que você pode fazer de tudo com petróleo. Você pode, do petróleo, fazer, por exemplo, plásticos. Você pode fazer do petróleo combustível, extrair do petróleo combustível. Você pode, a partir do petróleo, fabricar, por exemplo, óleos lubrificantes, né, que são extraídos, gasolina de avião, gasolina de carro, né? Enfim, o petróleo, que sempre foi e será uma matriz energética, vamos dizer assim, riquíssima, mas tem só um problema que vocês sabem, que é o grande problema da poluição. Um recurso fóssil, um recurso não renovável como petróleo, né? Ao ser queimado esses derivados do petróleo, ao ser queimada a gasolina, o querosene, o diesel, eles poluem muito o ambiente, agridem muito o ambiente. Por isso, a necessidade de rever esse estudo todo sobre petróleo, esse uso todo do petróleo. A matriz energética baseada no petróleo é muito poluente, como também é poluente aquela que é baseada no carvão mineral, ok? Mas tem recursos renováveis, o homem está pesquisando sempre, estudando sempre, e assim a ciência vai avançando, ok? Então queria mostrar para vocês essas técnicas usadas para separar misturas homogêneas, tá ok? Estudem, leiam mais, revisem, treinem. Esse é o segredo do sucesso. Tá ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Tchau!